Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem? Muito estudo? Então vamos lá. Hoje separei 9 questõezinhas pra gente, daquelas de puxar a orelha. Você vai ver como que os concursos são chatinhos na hora de elaborar questões, principalmente quanto a esses artigos sobre saneamento do processo, porque eles são bem diretos. Então elas gostam muito de misturar conceitos para confundir o estudante, o concurseiro. Então vamos lá? Mesmo esquema, questão aqui do lado, artigo aqui embaixo e vamos embora. Vamos começar. Primeira questãozinha que eu selecionei para vocês. De acordo com o Código de Processo Civil, quanto aos conciliadores e mediadores, analise as seguintes assertivas. Então vamos lá. Assertiva 1. O conciliador, que atuará nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Pegadinha, tá errado. Por quê? Artigo 165 do CPC, parágrafo 2º, diz que o conciliador que atuará preferencialmente, omitiu, não está certo. Então, incorreto. Dá uma lidinha lá no artigo, está aqui embaixo. 2. A conciliação e a mediação são informadas pelo princípio da independência, imparcialidade, autonomia, vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Correto? Artigo 166. A conciliação e a mediação são informados pelos princípios da independência, da imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e da decisão informada. Ipsis literis. Item 3. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Correto. Artigo 166, parágrafo 4º. Dá uma lidinha lá. E então, nosso gabarito é letra E. Apenas os itens 2 e 3. Vocês viram? Ela tirou uma palavra. Uma. E a questão ficou errada. Certo? Por isso que eu falo, leia a lei seca. Inúmeras vezes ela vai cair e é essa omissão de palavrinha que pode chegar a derrubar o candidato. E tem um pouquinho nervoso às vezes. Vamos lá, uma questãozinha agora. Sobre as causas de indeferimento da petição inicial, assinale a alternativa correta. Item A. O réu será comunicado do resultado do julgamento após o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida em favor dele antes da citação. Correto. Só que, nesse caso, tem que fazer uma interpretaçãozinha sistemática do artigo 331. Certo? Beleza. Vamos só dar uma passadinha rápida. Olha lá, no item D, letrinha D. Indeferida a petição inicial, cabe juízo de retratação no prazo de 10 dias. Cuidado com prazo. As avaliadoras, elas adoram trocar prazinho para confundir o concurseiro. Finalmente, só para, já que nós estamos analisando, lá no item E, na letra E, o autor poderá interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a petição inicial. Não é. É apelação. Lembra, a decisão que indefere petição inicial é uma decisão de mérito, que não resolve o mérito do processo, tá? Mas que é sentença. Se é sentença, o recurso cabível é apelação. Beleza? Mais uma questãozinha, vamos lá. A petição inicial será indeferida quando? Já vou direto lá, ó. Da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Beleza? Letra D, nosso gabarito. Por que dessa eu fiz ao contrário? Dá uma olhadinha.
Diz lá que a petição inicial será indeferida quando? Letra A. O advogado postular em causa própria e não declarar o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o nome da sociedade advogada da qual participa e intimado pelo juiz, não suprir a omissão no prazo de 15 dias. Sim, tá certo. Essa também. Mas por que que eles consideram isso, essa questão como errada? Pelo seguinte, quando você fala de indeferimento, você está falando, em regra, de alguma coisa de bate-pronto. Eu olhei, a narração não decorre, logicamente, da narração dos fatos não decorre à conclusão, está anulada. Não tem dessa, não tem como suprir esse erro. O cara tem que fazer uma petição nova, entendeu? Entendeu? Já o caso da petição inicial indeferida, ela está dentro de um contexto em que é possível haver a correção. E isso diz lá no artigo 321, que só vai indeferir a petição inicial se não cumprida a diligência. Está tudo escrito aí? Tá, mas não está diretamente no artigo 330. Essa questão específica está em outro artigo, que é o 321. Entendeu? Cuidado. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de questão. Eu acho que confunde demais. São questões certas, mas escapa do assunto do cabeçalho. Isso deixa realmente o concurseiro muito, muito preocupado. Porque cada banca atua de um jeito diferente, cada banca elabora as questões de um jeito diferente e tem ideias de resolução de questões diferentes. Infelizmente é assim. Por isso vale muito a pena ler o edital, verificar quais são os examinadores que estão compondo a banca e ver quais são as preferências dele, dar uma olhada nas provas antigas dessa mesma empresa que está fazendo a prova para que você possa analisar qual é aquela a linha de pensamento que a banca examinadora segue. E você vai perceber, num determinado momento, que essas questões se repetem. Então, acaba decorando como que aquela banca examinadora ela gosta de pedir aquele conteúdo. Certo? Próxima questão. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte pelo magistrado implica na extinção do processo por carência da ação. Certo. Entretanto, lembra na nossa aulinha lá, em que eu mostrei esse resuminho aqui, ó? Lembra que quando nós falamos de legitimidade, nós estamos falando em condições da ação, e condições da ação, nesse caso, foi dividido para pressuposto processual, e que apenas a impossibilidade jurídica do pedido teria ficado como a questão de mérito? Então, pensa bem. Essa questão é da VUNESP. E a VUNESP, ela ainda adota a doutrina, a teoria que era aplicada no Código de 73. Então, para ela, a resposta é carência da ação. Mas eu, particularmente, acredito que a resposta seria falta de pressuposto processual. Valeu o recurso, mas a VUNESP manteve o gabarito como sendo essa daqui. Só lembrando que o indeferimento da petição inicial não resolve o mérito e que, no caso, o autor poderá propor novamente ação sanado os devidos vícios. Certo? Outra questãozinha. A mediação. Da forma como é regulada pelo Código Civil, não é a técnica adequada para a solução de conflito entre pessoas que não mantinham vínculo anterior. Gabarito correto, artigo 165, parágrafo 3º. E por quê? Lembre-se, o mediador, ele vai pegar duas pessoas que nunca se conheceram, que foram unidas pelo fato ou pelo ato jurídico,
Por exemplo, né, o exemplo clássico é a colisão de trânsito, duas pessoas que nunca se viram, de repente estão envolvidas numa colisão de trânsito, não tem conhecimento, uma pessoa não sabe da vida da outra, não sabe da condição da outra, simplesmente eles querem a questão prática, que é o dano sanado. Então o mediador ele vai tentar equilibrar essa balança, inclusive ele pode até agir um pouco mais livre para tentar fazer essa composição dar certo, tá? Vale também uma lida na Lei 13.140, que lá está falando tudo sobre mediação, tem várias coisas, principalmente a questão sobre mediação em relação a órgãos públicos. Vale dar uma lidinha lá, porque tem bastante informação legal, que às vezes a lei normalmente não cai no concurso, mas o entender essa lei já te salva de muitas enrascadas em relação a trocadilhos ou coisinhas que sejam colocadas pela banca examinadora para tentar pegar o concurseiro mais desavisado. Beleza? Vamos lá, outra questão. De acordo com o Código de Processo Civil, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa plenamente correta. Tá? Então, vamos analisar as questões plenamente corretas, quais sejam. O juiz, nas causas que dispensem fase instrutória, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido em que, vamos lá, contrariar enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Correto? Onde é que está isso? 332, inciso 4. Item 2. For verificada a decadência ou a prescrição. Beleza? Está no 332, parágrafo 1º. Só lembrando que a jurisprudência e os juízes tendem a despachar no sentido de que a parte venha falar sobre a questão da prescrição, principalmente porque pode haver renúncia da prescrição, tácita ou expressa. Beleza? Vamos lá. Item 3. Contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Cuidado. Apenas dos acórdãos que forem prolatados em julgamento de recursos repetitivos. Não é qualquer acórdão, certo? Por esse mesmo motivo, o item 4 também está errado. Porque, veja bem, o 332, inciso 2º, diz o seguinte: contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Então presta muita atenção nesse finzinho que é de extrema importância. Item 5, contrariar entendimento firmado em incidente de resoluções de demandas repetitivas, é o que está no inciso 3º do 332, nosso gabarito, letra A. 1, 2 e 5 estão plenamente corretos. Mais uma questão. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias novidades no cenário do sistema processual civil brasileiro. Dentre as novidades, é possível destacar que aqui prevê que nas causas que dispensem fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que... Mas, Hamilton, a gente não acabou de falar sobre uma questão sobre isso? Sim, eu coloquei essa daqui, porque olha como a banca pode bagunçar sua cabeça na hora da prova. Cuidado. Olha lá. Letra A. Contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de incidente de resoluções e demandas repetitivas. Eles pegaram o inciso 2º do 332, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, e misturaram com a segunda parte do inciso 3º, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá vendo como misturaram? Dá uma olhada na letra B. Afrontar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em ação de descumprimento de preceito fundamental.
Não. Os acórdãos do STF e do STJ que podem ser contrariados e que vão provocar a improcedência liminar do pedido são apenas aqueles julgados em recursos repetitivos. Presta bem atenção, STJ e STF repetitivos. Certo? Beleza. Letra C. Esteja em descompasso com o entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Não existe incidente de arguição de inconstitucionalidade nos casos de improcedência liminar do pedido. Não existe. Beleza? Vamos lá. For formulado em ação em que se verifique a ocorrência de prescrição ou decadência. Beleza? 332, parágrafo 1º. Novamente, lembrando que os juízes costumam intimar a parte para se manifestar quanto à questão da ocorrência da prescrição. Certo? E, finalmente, gabarito, tá? Letra D. Finalmente, letra E, violar enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre direito local. Direito local é súmula do Tribunal de Justiça. Não tem nada a ver. Tem a questão da súmula do STF e do STJ, assim, no inciso 1º. Mas STJ e STF não falam sobre direito local. Quem fala sobre direito local é o Tribunal de Justiça. Beleza? Tá tudo aqui embaixo, é só ler com calma. Dúvida também, acessa lá Planalto. Tem lá toda a parte de legislação, você consegue baixar, tal, sem problema nenhum. Vamos mais uma questão. De acordo com 330 do atual Código de Processo Civil, a petição inicial será considerada inepta. Será considerado inepta? Olha só, novamente. Lembra lá. O artigo 330 diz assim: a petição inicial será indeferida quando, inciso 1, for inepta. Os casos de inépcia estão no parágrafo 1º, que é faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvada as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si, letra D. Todos os outros casos que estão ali, pedido for indeterminado, não é questão de inépcia. Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, bom, é sim questão de inépcia. Eu juro que ainda não entendi qual é a de algumas bancas que colocam as duas questões. Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, é o inciso 3º do parágrafo 1º que diz que é inépcia. Então, novamente, nós temos uma questão extremamente mal redigida, certo? E permite duas respostas que com certeza deveria ter sido anulada, mas que não foi anulada. A banca não anulou, certo? Então toma muito cuidado, certo? Ao meu ver, está correto tanto por causa da letra C quanto da letra D, certo? Quando a parte for manifestamente legítima, é caso de indeferimento da inicial e não questão de inépcia, certo? Beleza, então. Mais uma questão. De acordo com o Código de Processo Civil, analise as assertivas a seguir. Vamos lá. Item 1. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Beleza. Quando a parte for manifestamente legítima. Inciso 2º. Beleza. O autor carecer de interesse processual. Inciso 3º. Beleza. E não forem atendidas as prescrições do 106 e 321. Perfeito. Verdadeiro. Ipsis literis, artigo 330, inciso 1, 2, 3 e 4. Beleza. Item 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido e complementado. Correto? Está lá no 321 do CPC, certo? Só lembrando que, passado os 15 dias e o autor não complementando, cumprir a diligência, né, nos termos da lei, a petição inicial será indeferida. Beleza? Então vamos lá. Item 3. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigações e prestações sucessivas, dessas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagar ou de consigná-las. Beleza? 323 tem maiores problemas. Só vamos lembrar de um pequeno detalhe, assim, ó. A parte final diz assim, ó, deixar de pagá-la ou consigná-la. Pagar é ir lá pagar mesmo, pegar o boleto e pagar no banco, tranquilo. Consignar é a questão do depósito em juízo, depósito nos autos. Então, havendo uma incontrovérsia muito grande e tal, o valor que eu acho em controvérsia eu começo a consignar nos autos, ou seja, pagar no processo, para que o juiz perceba que eu estou pagando a parte em controvérsia e vamos discutir a parte que eventualmente eu não estou concordando. Item 4. É lícita a acumulação em único processo contra o mesmo lado de vários pedidos. Até aqui, correto. Devendo haver entre eles conexão? Não. O artigo 327 deixa bem claro que é lícita a acumulação em único processo contra o mesmo lado de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Beleza? Então, essas são as questõezinhas que eu separei para a gente discutir hoje, certo? Como sempre, dá uma acessada no meu blog, vê lá a postagem das questões de hoje, que vão estar em 2 documentos. Um documento que são as questões para você resolver, se você quiser, e o outro documento são as questões com o gabarito bonitinho e os artiguinhos que vem embaixo e se precisar um eventual comentário. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos. Lembre-se que o direito ele não é complexo. A gente só precisa aprender direitinho o que ele quer dizer. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, faça comentários, traga suas dúvidas, tragam questões de concurso que eventualmente vocês tenham dúvida para a gente poder discutir, debater, descobrir qual é o problema da questão, qual é o X da questão. E vamos lá. Força, estudos, foco e até a próxima. Até mais.